Boa noite a todos. É um prazer, em nome da BHH, recebê-los aqui para esse webinar, nos quais nós vamos discutir a atualização das recomendações do tratamento da leucemia promielocítica aguda, com especial enfoque no consenso brasileiro, que foi recentemente publicado na revista HTCT. Os consensos são produto de um trabalho do Comitê de Leucemias Agudas, da BHH, atualmente sob a coordenação da professora Lorena Figueiredo Pontes, que estará aqui conosco, e que também o doutor Evandro Fagundes faz parte, e além de outros colegas que também deram suas contribuições. Nós vamos discutir aspectos, focar principalmente nos aspectos do consenso, mas essa é uma discussão que pode ser aberta e, portanto, todos os colegas sintam-se à vontade para enviar perguntas, questões ou comentários para a BHH e nós faremos o possível para respondê-los. Então, sem mais delongas, eu gostaria então de apresentar a professora Lorena Figueiredo Pontes, que é professora associada da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Atualmente é a coordenadora do Comitê de Leucemias Agudas da BHH e a coordenadora no Brasil do Consórcio Internacional de Leucemias Agudas. Também gostaria de apresentar o Dr. Evandro Fagundes, que é colega hematologista, que é o coordenador da hematologia do Grupo Oncoclínicas em Belo Horizonte, e que também faz parte, há muitos anos, do consórcio internacional e também tem uma contribuição significativa nas leucemias agudas no Brasil. Então, Lorena, eu passo a palavra para você. Obrigada, Rego. A gente hoje está aqui para falar um pouco dessas atualizações nas recomendações brasileiras, né, de manejo da LPA, que foi, como você acabou de dizer, um esforço recente envolvidos, em sua maioria, colegas envolvidos aí no Comitê de Leucemias Agudas. A gente chama a atenção que o comitê, ele é bem plural e representa o Brasil, por ter membros e pessoas que participaram ativamente de várias regiões do Brasil e conseguiram contribuir, portanto, com uma realidade assim diferente, tanto de sistemas aí mais acadêmicos, o sistema público, como também pessoas com experiência no sistema privado. Então, assim, a gente acha que foi uma oportunidade, é uma oportunidade de que o Brasil como um todo possa revisar esse assunto tão importante, né? E aí a gente começa tentando fazer aí uma linha do tempo da LPA, pensando que é uma doença que foi descrita em torno de 1960, né, naquela descrição, como uma leucemia muito fatal, descrita como a mais fatal de todas as leucemias àquela época, e que hoje, se a gente acompanhar aí essa evolução, nós tivemos aí uma primeira tentativa de tratamento com as antraciclinas, e conforme se foi conhecendo a biologia da doença, a descoberta da translocação 15-17, o gene de fusão PML rara, as terapias foram avançando, de forma que a gente conseguiu remissão completa já com o ATRA, e com o trióxido de arsênio, essa terapia-alvo se torna uma realidade mais atual. E é um dos pontos principais aí da nossa abordagem nova, discutir a possibilidade de tratar a LPA não apenas com antraciclinas, mas com ATRA e, por fim, com o trióxido de arsênio. Então, de uma doença altamente fatal, hoje nós temos um cenário aí positivo, não só de cura, que já poderíamos atingir com químio e ATRA, mas um cenário de possibilidade de tratar uma doença altamente fatal
sem quimioterapia também, né, como uma das opções. E aí a gente se baseia em consensos, a gente busca, claro, as várias referências da literatura, nós como médicos, e nada melhor do que reunião de especialistas para pensar no assunto, revisar o que há na literatura e conseguir nos ajudar nesse manejo. Então, a gente lembra que em 2013, também na nossa revista brasileira de hematologia e hemoterapia, né, que hoje tem um alcance mais global assim, progrediu cientificamente desde aquela época, a gente já teve uma reunião entre especialistas que fizeram recomendações pela Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. E aí esse grupo, que se vocês virem aqui, ele cresceu, então pessoas envolvidas naquela época, se mantém, né? A gente vê aqui a perenidade do professor Eduardo Magalhães Rego, né? E a gente tem aí uma evolução de muitos anos, mostrando como é que a gente no Brasil maneja isso diante das novidades da literatura e da pesquisa científica. No meio do caminho, nós tivemos o consenso da Leuquimia Net em 2019, então ele também já está antigo diante das novas terapias e atualizações de classificação, mas a gente estava aí se baseando nesses dois consensos de 2013 e 2019, um consenso internacional, e finalmente a gente tentou juntar tudo isso para otimizar o que a gente sabe hoje, diante do que temos de evidências. Por que a gente quer rediscutir, atualizar o manejo da LPA? A LPA é uma doença muito frequente no nosso país, além de representar aí 5 a 10% das LMAs mundialmente, a gente sabe que na América Latina existe uma frequência elevada, é o que mostram os estudos dos nossos consórcios, do nosso consórcio de leucemias agudas. É uma doença que tem uma necessidade de reconhecimento muito rápido, né, um reconhecimento clínico e também molecular, e que, se assim for, tem uma elevada chance de cura com tratamento específico. Então, não deixa de ser uma história de sucesso se a gente atuar rapidamente. Atualmente, houve alguma mudança na estratificação de risco, ela está se tornando mais simples, diante dos protocolos desenhados e das opções, e da possibilidade de tratamento sem quimioterapia. Então, esse é o motivo pelo qual a gente se propôs a discutir e atualizar o manejo da LPA. Começando pela definição atual, pela classificação, sabemos que houve uma atualização da classificação das neoplasias mieloides como um todo, tanto pela OMS quanto pela que a gente chama aí de consenso internacional das neoplasias mieloides e leucemias agudas, de forma que a LPA ela está aqui juntamente com as demais LMAs com alterações genéticas recorrentes definidoras, definida pela percentagem de blastos superior a 10%. A gente já sabia que essa era uma definição até com menos do que 10% de blastos, mas a classificação separa, assim, bem, categoriza tanto a LPA com a translocação 1517 PML rara, quanto a LPA com outros rearranjos do rara. Então, a gente lembra, e no consenso isso é relembrado, que existem outras anormalidades genéticas recorrentes, que também são chamadas de LPA, mas agora com rearranjos mais raros do rara. E é importante reconhecer isso porque a sensibilidade ao ácido transretinóico e mesmo ao arsênio é diferenciada. O que não muda, e o que a gente pode falar sem medo, é que o manejo inicial da LPA é sempre uma urgência. Então, a gente sabe que na suspeita diagnóstica nada mudou, a gente precisa iniciar a ATRA e as medidas de suporte imediatamente e rapidamente obter material para confirmação genético-molecular. Então, são as duas ideias que nós temos que ter imediatamente diante da suspeita de LPA, o manejo aí não só da coagulopatia, da prevenção de sangramento, como da hiperleucocitose, e essas condutas gerais é muito importante para que a gente tenha um sucesso. Se isso aqui der errado, não adianta a gente ter opções terapêuticas, que é uma doença que pode realmente comprometer a vida do paciente.
E aí vem a suspeita e confirmação diagnóstica, também é algo que vem evoluindo. A gente tem a fundamental, eu sou defensora da morfologia, eu acho que ela abre todos os passos e a urgência, então quando a gente vê um LPA hipergranular ou hipogranular, a gente parte para a linha ativa um modo rápido de buscar essa confirmação e de intervir. Aí a gente tem no consenso também uma revisão a esse respeito, considerando os aspectos comuns no sangue periférico, na morfologia da medula óssea, os achados típicos na citometria de fluxo, a utilidade do cariótipo, que é sim importante, inclusive para reconhecer as alterações adicionais e translocações mais raras, e fundamentalmente a importância do PCR, que nos diz aí a isoforma do PML-RAP. A gente também precisa falar novamente sobre estratificação prognóstica, porque embora a gente saiba que idade, leucocitose e plaquetopenia já tenham sido associados a desfechos, né, como mortalidade, recaída, do ponto de vista de definição terapêutica mais atual, os protocolos estão sendo desenhados com base no risco definido pelo número de leucócitos, acima e abaixo de 10.000. E assim, o tratamento baseado nesse risco, sempre foi, né, o tratamento baseado em baixo risco e alto, mas agora a gente tem opções, e essas opções são diferenciadas com base nesse risco definido pela contagem de leucócitos, até 10.000 e acima de 10.000, sendo acima de 10.000 considerado de alto risco. Então, o que a gente quer? Esse é um algoritmo aí do consenso, vocês têm a oportunidade de ver isso lá, mas a gente quer uma resposta morfológica depois da indução, e a gente tem que se preocupar com a coagulopatia e com as outras complicações, como a síndrome de diferenciação, e temos opções, sem quimioterapia e com quimioterapia, e diferenças a depender dessa escolha em relação à manutenção. Finalmente, a gente cita também no consenso, é uma discussão que a gente pode ter em relação à recaída, nada tão diferente, mas assim, nos deixa mais tranquilos em relação às opções com e sem quimioterapia, a depender do que o paciente recebeu anteriormente. Por fim, como é que a gente monitoriza, né? Diante dessas mudanças, algumas coisas já são sabidas e outras ainda permanecem em discussão. Cada vez mais o paciente com risco mais baixo é um paciente que pode ser menos monitorizado e os pacientes de alto risco deve-se ter mais cuidado, mas os algoritmos de investigação precisam ser discutidos, né? A gente, então, depois da indução, é claro que a gente procura morfologia, aspirado de medula óssea e sangue, e depois da consolidação, nós precisamos demonstrar a doença residual mensurável negativa, esse é o alvo, que é a resposta molecular. E aí, essa monitorização vai depender do risco. Por fim, resumindo aqui, e convidando vocês à leitura, né, para que ela ajude na prática clínica, o consenso, ele fala sobre os conceitos, esses conceitos de definição diagnóstica, traz a atualização dessas translocações raras, inclusive, fala sobre a investigação clínica e laboratorial da LPA, com todos os testes, inclusive testes adicionais, comenta sobre as medidas de suporte inicial e também durante o tratamento, define o tratamento com base no risco, principalmente focando no número de leucócitos, faz considerações quanto ao tratamento de manutenção, de acordo com a escolha terapêutica, se é com ou sem quimioterapia, e também sobre a avaliação da resposta molecular, em que pontos, qual é a frequência dessa monitorização, e assim por diante. Também há considerações sobre as complicações, situações especiais, como manejo em crianças, idosos, gestantes, e, finalmente, manejo da recaída e refratariedade, trazendo aí os principais pontos, né, do manejo da LPA, com os quais lidamos aí na prática clínica. E assim eu convido aí os colegas para essa discussão sobre o que há de novo na LPA, parece algo simples de tratar, mas a gente sabe que é preciso tratar muito bem para que os
para que o sucesso venha aí para os pacientes e para nós aí que lidamos com essa tarefa. Então, convido aí o doutor Eduardo para a gente começar a discussão. E o doutor Evandro. Lorena, acho uma ótima apresentação aí do consenso e dos principais pontos. Eu acho que uma coisa não mudou ao longo desse tempo todo, desde a introdução do ATRA e da quimioterapia, que é a frase-chave da recomendação do European Leukemia Net, que diz que todas as leucemias agudas são uma urgência. Porém, a leucemia promielocítica aguda é uma emergência médica. E aí eu acho que seria muito interessante ouvir, Evandro, como é que você encara essa afirmação e como você encara essa suspeita diagnóstica. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Rego, pela chamada. Lorena, parabéns pela apresentação. Obrigado a BHH pelo convite, a Teva pelo suporte. Eu acho que você já disse tudo, assim, né? Essa é uma diferença conceitual, o que é urgência e emergência, né? E guardando as devidas proporções, eu lembro, como ainda de clínica médica, que quando foi necessário desenvolver protocolos de emergência por causa da síndrome de dor torácica aguda, para salvar as pessoas que tinham angina, né? E eles faziam, então, o uso de fibrinolítico, essa coisa toda, muito numa urgência, e isso foi fundamental para diminuir a mortalidade inicial e precoce dos pacientes com angina e que iam desenvolver infarto agudo do miocárdio. Por que eu estou levantando isso lá para a cardiologia? Porque, para mim, a LPA é a nossa síndrome da dor torácica aguda com suspeita de um infarto. Eu não tenho a menor dúvida disso. É um paciente que, por incrível que pareça, é um grupo de doenças com pacientes que ainda têm uma mortalidade precoce extremamente alta, mesmo em países desenvolvidos. Nós temos publicações de colegas renomados dos Estados Unidos, como o Martin Tallman, ainda mostrando que a mortalidade antes do paciente chegar no hospital, mesmo num país como os Estados Unidos, ainda é alta. E provavelmente porque a doença, como a Lorena apresentou e mostrou, extremamente agressiva na sua apresentação, na sua evolução, o distúrbio de coagulação com consequências hemorrágicas graves, com hemorragia no sistema nervoso central, principalmente, levam uma mortalidade muito alta. O que eu acho que tem que fazer, acho que não só eu acho, mas assim, acho que isso chega a ser um consenso, mas é bom frisar novamente, é que o paciente com a menor suspeita de leucemia promielocítica aguda deve ser iniciado com ATRA imediatamente. Sim, esse é um ponto. E parece fácil isso dizer, mas assim, muitas vezes, e aí é a síndrome da sexta-feira, né? O paciente com LPA chega sexta-feira de tarde, nem sempre a gente vai conseguir efetivamente ter, sendo realistas, médico no hospital que faça mielograma naquele momento, que consiga olhar uma lâmina naquele momento. A gente tem que pensar que nós estamos discutindo aqui, nesse webinar, um cenário global para o Brasil. Né? Então, não é apenas um grande hospital universitário ou um grande hospital privado que está se apresentando aqui. São todas as situações possíveis. E esse cenário, eu vejo que é possível, porque eu já volta e meia já discuto isso por telefone com colegas, assim. Então, o que eu vejo? Se o paciente chega com um grau com uma pancitopenia significativa, com alguma coisa importante, não é possível que seja avaliada a lâmina por uma pessoa experiente, que tem experiência. Eu já até sugiro que a pessoa comece com ácido retinóico imediatamente, assim que possível. Nós temos um problema nesse ponto, porque nem sempre os hospitais têm ATRA disponível, né? Os grandes centros sim, mas nem sempre outros centros têm ATRA disponível para iniciar imediatamente. Mas o ideal é que ele comece com ATRA imediatamente, vigie por síndrome de diferenciação, e o mais rápido que ele possa, ele consiga olhar a lâmina. Concordo com a Lorena, a morfologia é crítica nisso aí, e na menor suspeita morfológica também inicie o ATRA imediatamente, para que esse paciente tem a oportunidade de sair da fase aguda de coagulopatia e ter a mínima condição de diagnóstico adequado e tratamento inicial adequado.
Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que, bem colocado, quer dizer, às vezes o hematologista ele fala, não, mas esse é um diagnóstico fácil, né? É um diagnóstico que é um dos primeiros, né, que durante a residência o residente já se torna mais habituado com a imagem do promelócito. Mas a responsabilidade do hematologista não para aí, né? Então, eu acho que dos avanços que nós fizemos é ter esse contato, por exemplo, com o pronto-socorro, com os Exato. intensivistas, porque esse paciente muitas Exatamente. vezes ele vai para lá. E ter esse contato ou com a administração ou com a farmácia do hospital, a depender da realidade de cada um, de ter um frasco de vesanoide ali para início imediato. Em época de dengue, a gente sempre vê piora, porque acaba fazendo aquele diagnóstico presuntivo de dengue hemorrágica, e a Uhum, gente tem que lembrar o colega tudo bem, é uma leucemia rara, né, se a gente for considerar dentro do contexto geral das doenças, mas a gente tem essa questão muito importante de sempre ter a mão e a lembrança desse diagnóstico. Às vezes também passa pelo treinamento, às vezes um contato simples com o pessoal de laboratório, sim. né, ou aquele técnico, ou um profissional que estiver responsável ali, relembrá-lo um pouco, olha, isso é um promelócito, veja, essa é uma célula que tem que ficar atenta. Então, eu acho que a gente está falando aqui, provavelmente toda a nossa audiência é de hematologistas, mas lembrar que nós temos esse papel educador também para outras especialidades e outras, inclusive, profissões não médicas, né? Interessante, Rego, desculpa só complementar isso. Olha que coisa curiosa e até certo ponto esquizofrênica, né? Porque muitas vezes a gente fica com a fantasia de que um sistema privado de saúde pode ser melhor que um Uhum. sistema público. E não necessariamente nesse cenário. Porque um sistema privado, não são todos os hospitais privados ou centros privados que conseguem disponibilidade do vesanoide, que você citou, do ácido retinóico, se considerarem que eles vão ter que pedir alguma, como se diz, autorização para uma fonte pagadora. Isso esquece, isso não existe. De fato, eu concordo com você, um hospital que tenha porta aberta para hematologia, para assistência à saúde, e que tem um movimento de hematologia significativo, que tem chance de um paciente com uma suspeita de doença hematológica ir para lá, ele tem que ter, deveria ter por conta dele e risco, ter na sua farmácia uma caixa de ácido retinóico disponível para ser utilizada a menor suspeita da doença, sabe? Eu acho que isso é crítico e, de fato, você tem razão. Nossa audiência aqui é hematologista. Nós vamos estar onipresentes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso, eu sei que não é verdade isso. Mas, para isso, nós temos condição de orientar, às vezes, algum colega à distância ou outra especialidade à distância, para que essas medidas possam ser tomadas o mais rapidamente possível. E sem contar que, obviamente, paciente ele está sangrando demais, frequentemente ele vai precisar tomar transfusões de plaqueta nesse fenômeno de emergência, nesse cenário de emergência, e isso também é fundamental que a gente tenha. A Lorena colocou ali no nosso consenso, se não me falha a memória, os alvos de 30, 50 mil plaquetas por milímetro cúbico nessa fase de coagulação intravascular, ou discrasia de hemorrágica típica da LPA, que a gente chame assim. É fundamental que isso seja buscado mesmo, porque esse paciente, muitas vezes, ele vai precisar de tomar transfusões de plaqueta mais de uma vez por dia, não necessariamente somente naquele momento ali, como a maioria dos outros casos nossos necessita. A gente tem que estar pronto, né? Em resumo. É, E aí em eu resumo. lembro que às vezes a morfologia na maioria das vezes fácil, mas mesmo para o hematologista às vezes é difícil. Nas Sim. formas cogranulares, isso gera muita dúvida, principalmente com as leucemias monocíticas, e na dúvida, inicia o atra, que depois a gente pode tirar, né?
É interessante porque nos primórdios das publicações do ATRA existia um temor muito grande de que os pacientes não M3 e que usassem ATRA inadvertidamente, justamente nesse cenário, pudessem desenvolver mais facilmente síndrome de diferenciação e tal. O que, na verdade, não se confirmou, né? Então, assim, entre os males, o menor, é mais seguro você dar um ATRA numa suspeita de M3 do que não dar numa não certeza de M3. Eu acho que isso é um ponto importante para nós divulgarmos e insistirmos nisso. Não, eu acho que, sem dúvida, quer dizer, faz toda a diferença. Nós podemos discutir daqui para frente, nós vamos discutir uma vez que o diagnóstico esteja estabelecido. Mas a maior diferença que a gente pode fazer são nessas primeiras horas mesmo, né? Tá bom. Bom, eu acho que agora a gente podia continuar, não sei, Lorena e Evandro, o que vocês querem discutir dentro da nossa realidade aqui de Brasil e América Latina, provavelmente. Bom que você tocou nesse ponto, porque eu ia te pedir para contar um pouco como nós estamos, né, até no Brasil, considerando os dados do Consórcio Internacional de Leucemia Aguda, né, o que a gente tem de novo aí, de atualização, que eu sei que tem um desfecho, publicação recente disso, se você puder comentar, Rigo, é interessante que as pessoas saibam. Tá. Bom, então, a iniciativa do Consórcio Internacional em Leucemias Agudas, o primeiro estudo que foi feito foi em leucemia por amielocítica aguda, esse é PL 2005. Então, na Blood, por coincidência, na Blood dessa semana, foi publicado, então, os nossos resultados do grupo de longo prazo, recebeu, inclusive, o editorial também da Blood. Foram 800, um pouco mais de 800 pacientes que foram acompanhados e que tem uma mediana aí de acompanhamento acima de 5 anos. O que vale a pena a gente chamar a atenção de características em particular, né? A gente vê que, primeiro, é uma doença bastante frequente, reforça aquela impressão de que, pelo menos em termos comparando com o norte da Europa, né, particularmente a Inglaterra, países escandinavos, onde tem dados populacionais, a frequência relativa da promielocítica parece maior mesmo em populações na nossa região, talvez também na Espanha e talvez também na Itália, também dados não populacionais. Nós temos uma frequência, em relação aos dados da literatura, maior de pacientes que se apresentam com alto risco, ou seja, com mais de 10 mil glóbulos brancos ao diagnóstico. É difícil a interpretação desse dado, provavelmente reflete mais uma questão de acesso ao serviço de saúde do que uma característica biológica. Então, por exemplo, quando a gente vê a distribuição dos diferentes breaking point regions, né, as 3 isoformas que a gente tem para o PML rara, a isoforma 3 é descrita como uma associada a uma leucocitose, mais associada à leucocitose, e, na verdade, a distribuição que nós temos aqui na nossa população entre BCR1, BCR2 e BCR3 é muito semelhante à descrita na literatura. Então, não me parece ser algo de base biológica. Infelizmente, nós, embora a gente tenha tido um progresso muito grande em termos de mortalidade precoce, então, lembrar na era pré-ICOL, né, pré-consórcio internacional, nós tínhamos uma mortalidade da faixa de 30%. No Chile, para não dizer que isso é só no Brasil, no Chile isso também era verdade, tem dados de lá mostrando alguma coisa em torno de 23%, 24%. E isso foi diminuindo ao longo do tempo, e no Brasil, a gente estabilizou em alguma coisa em torno de 12% de mortalidade nos primeiros 30 dias. No conjunto da América Latina, a gente fica mais próximo dos 15%. Então, isso reforça um pouco a nossa
a nossa conversa aí anterior sobre a emergência médica. Bom, eu acho que em termos gerais, o resto, na verdade, consolida muito do que a gente já havia publicado, né, anteriormente, e mostra a importância do trabalho colaborativo, né, o chamado networking, a importância do diagnóstico precoce e os bons resultados que a gente tem, particularmente nos casos de leucemia promielocítica não de alto risco, que foram tratados, então, com um protocolo semelhante ao descrito pelo grupo espanhol, de tema, em particular o LPA 2005, e mostram resultados bons, particularmente para esse grupo. Rego, continuando um pouquinho na história do CEPL, você tocou num ponto que eu ia perguntar para você. O ICEPL é um irmão quase gêmeo dos protocolos do PTEMA, substituindo a Dauno pela idarubicina. Já teve uma publicação, inclusive, se não me falha a memória, acho que o Miguel Sanz foi o primeiro autor, fazendo uma comparação indireta dos dois protocolos, dos dois resultados. Como que você vê isso, essa substituição de antraciclina em termos de resultado final, porque tem que tirar um pouco essa nuvem aí de algumas questões de condições próprias do Brasil, possa aumentar a mortalidade precoce mesmo, como você já mencionou, e também em termos de eventos adversos, se você consegue ter alguma ideia nesse sentido, assim. Bom, essa pergunta é super importante, né, Evandro? Nessa análise, que foi uma análise pareada entre PITEMA e CAPL, então risco, sexo e idade, o desempenho da daunorubicina como antracíclico foi inferior, mas foi inferior se nós observarmos mortalidade indutória. Então, como você mesmo já destacou, talvez outros elementos aí que não propriamente associados à citotoxicidade tiveram um papel importante nessa diferença. No acompanhamento a longo prazo, a gente não viu nenhuma diferença significativa, pelo menos, em termos de cardiotoxicidade, neoplasias secundárias. É lógico que a gente também não fez um estudo sistemático usando ecocardiograma, por exemplo. Então, posso dizer que é uma cardiotoxicidade clínica, de apresentação clínica e frequência detectada pelo paciente. Não me parece. Mas aí eu acho que traz uma... Vou mudar um pouquinho, vou já adiantar um pouquinho a linha do tempo, traz uma questão muito importante, que é a preocupação de neoplasia secundária. E existe, nós temos uma frequência mais ou menos, vou arredondar aqui para 5% de neoplasias secundárias. No estudo do PITEMA, que na verdade não é do PITEMA LPA 95, mas do conjunto dos estudos do PITEMA, eles também tiveram uma frequência até um pouco maior, porque eles incluem síndrome amiloidosplásica, que nós não incluímos, de neoplasias secundárias. E aí vem a grande, vamos dizer assim, questão bom, se eu optar por um tratamento livre de quimioterapia, com trióxido de arsênio e atra, uma das vantagens óbvias é reduzir a neoplasia secundária, né? E eu acho que esse é um argumento que a gente vai ter que observar durante muito tempo, mas os dados que existem são bastante sugestivos de que, de fato, a incidência de neoplasia secundária é menor nos tratamentos livres de quimioterapia. Faz sentido, né? Eu acho que faz. Eu fiz a pergunta, até porque já que nós estamos discutindo um consenso da BHH, né, Lorena? Eu acho que é importante também dois aspectos, né? A questão do acesso ao trióxido de arsênico não é um uniforme nesse país, infelizmente. Então, a possibilidade de uso de tratamento baseado em quimioterapia mais atra, ela é real e provavelmente ainda vai continuar sendo real
em vários cantos do país, em vários cenários, em várias instituições, seja pública, seja privada, e a gente teria uma escolha a fazer, né? Qual escolha? Eu partiria por uma antraciclina como Dauno, um esquema como Dauno, um esquema como Ida, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu acho que obrigado pela resposta, acho que foi excelente a resposta. A gente não consegue separar que a Dauno é inferior à Ida rubicina, e, de certa forma, o colega que tiver seu paciente sendo tratado dessa forma, também ele possa ter uma tranquilidade de que ele possa estar fazendo o melhor que ele pode fazer ali. Acho que isso é fundamental. Lorena, Sim. eu tenho uma pergunta para você também. Porque deixa eu falar isso para o público aqui, porque a gente quase não combinou nada aqui. Então, tem várias perguntas que estão, como é que se diz? Essas aqui foi absolutamente espontânea. Mas a gente fez um roteiro, né? Então é importante as Não pessoas está seguindo. que não era para ninguém saber, e a gente não está seguindo também não. Mas enfim, dentro do roteiro, você quer comentar alguma coisa, Lorena? A gente falou muito sobre a coagulopatia, o início, a questão emergencial, do tratamento emergencial, mas eu acho que vale a pena comentar na questão da coagulopatia, e que eu não falei no início, porque ainda tem aqueles mitos: vale a pena não dar heparina, qual que é o melhor tratamento da coagulopatia, eu posso fazer punção lombar, e depois, esse é um ponto importante, quem é o paciente que, teoricamente, a gente sabe que alguns casos de M3 possam ter envolvimento do sistema nervoso central, ou recidiva no sistema nervoso central. Quem que vai ser esse paciente que vai ser pesquisado, quando ele vai ser pesquisado, como é que é isso aí? A coagulopatia é a razão, né, dessa emergência, né, porque a gente sabe que praticamente ao diagnóstico, a maioria dos pacientes vai ter algum grau de coagulopatia, mesmo que seja assintomática, né, que a maioria, felizmente, com alterações laboratoriais. E isso é realmente um equilíbrio entre o que acontece aí, entre geração de fibrina e hiperfibrinólise, quando existe, porque acontecem as duas coisas, né? A gente tem uma doença que expressa fator tecidual, interleucina, um outro fator que chama câncer procoagulant, tudo isso leva a uma ativação da coagulação. Mas não só acontece a possibilidade de consumo dos fatores e das plaquetas, quanto também uma hiperfibrinólise. E aí, se as duas coisas estão juntas, a gente tem desfechos aí muito graves. A gente sabe que a hemorragia ainda predomina, né, mas que é a maior causa de mortalidade precoce. E aí, quando o Rego trouxe o nosso resultado do ICAPL, eu acho que a gente tem que ficar muito atento para isso. Eu acho que essa mortalidade depende desse manejo da coagulopatia e do reconhecimento da LPA, né? Então, a gente precisa melhorar nisso. Eu acho que é uma realidade muito importante. E, ainda por cima, manifestações hemorrágicas e trombóticas podem coexistir, né? Então, saber o limite, qual é o tempo e como manejar o laboratório, muitas vezes não é fácil. Mas o que, de uma forma geral, a gente tem aí de recomendações primeiro, investigar sangramento ativamente. A gente precisa olhar o paciente pensando nessa possibilidade, principalmente de sistema nervoso central. Se qualquer cefaleia numa leucemia aguda já é sempre um alerta para nós na LPA, isso fica, assim, exacerbado. E então a gente tem que, além de fazer a investigação clínica, pedir o coagulograma completo, incluindo dímeros, fibrinogênio e a contagem de plaquetas. Então aqui a gente é muito mais permissivo na terapêutica transfusional do que em outras doenças ou outras leucemias, então a gente tem que lembrar que não é igual, e que nós temos aí que ver plaqueta, TP, TTPA, manter a plaqueta, você já falou, acima de 30 a 50 mil, né? A gente pode ser mais permissivo na transfusão, nada de 10 mil, que a gente costuma fazer para as outras transfusões profiláticas. O fibrinogênio, acima de 100 a 150, há controvérsias, né? Tem lugar que fala 100, 150, a gente costuma ser menos conservador no caso da LPA e manter os níveis de fibrinogênio adequados e considerar a transfusão. Se você tiver PP e TTPA alterado, fibrinogênio, você tem que transfundir,
e as plaquetas profilaticamente, que dirá se tiver alguma manifestação. E aí, esses procedimentos invasivos são muito importantes. A gente não pode fazer inadvertidamente um paciente com a coagulopatia franca fazer procedimento invasivo, né? Isso tem que ser evitado ao máximo. E aí a gente pensa até nessas punções mesmo, para viabilizar a punção de catéter e tudo, tem que ter um certo cuidado, preparar o paciente. Eu vejo que com essa possibilidade de tratar sem quimioterapia, isso pode ser uma vantagem. É claro que toda terapia e combinação tem os seus problemas, não significa que o tratamento sem quimioterapia não tem efeitos colaterais, a gente pode conversar sobre isso, mas eu acho que tem que evitar, até que o paciente tenha resolvido a coagulopatia, a possibilidade de invasão, seja punção lombar, seja funções outras, né, a gente tem que evitar. E quanto mais, é uma atuação conjunta, porque na hora que você está dando a terapia diferenciadora, você está minimizando o tempo que o paciente corre esse risco, né? E pacientes com leucocitose também tem mais risco de tudo isso acontecer, né, não só da coagulopatia, quanto da diferenciação. Então, a gente tem que estar sempre lembrando disso, né. Falando em leucocitose, a gente pensa aí que também é importante pensar no controle da leucocitose, porque além da coagulopatia, um outro receio, né, e que pode ser bem mórbido aí no início do tratamento, é a síndrome de diferenciação, que vem junto ali no pacote, e com a adição de terapia diferenciadora, né, a gente tem que estar sempre atento, porque as duas terapias aí, alvo, são potenciais, e a gente tem que corrigir essa leucocitose, né, conforme for possível, Então, com hidroxiapatita, né? Eu vou aproveitar porque eu tenho 3 perguntas aqui e eu vou encaixar porque eu recebi uma pergunta do Paulo, que é R3 hemato, e ele quer saber exatamente qual é a estratégia de citorredução mais indicada. Então, se é atra com combinação de hidroxiureia, que você acabou de citar, ou se seria interessante entrar com citarabina junto com atra, e ele esclarece aqui isso dentro do cenário do SUS. Então vamos lá. Lorena, qual que é o teu comentário? A quimioterapia, quando você faz atra e antracíclico, você já está citorreduzindo, né? De alguma forma. Você está fazendo o controle da leucocitose. Nas terapias que você usa atra e acene, você tem a possibilidade de fazer hidroxiureia quando você tem aí uma fase que você, enfim, se você não vai fazer o antracíclico, e aí vem a questão, dependendo do risco e do momento. O paciente é de baixo risco, ele não tem grandes leucocitoses, né? E aí, na verdade, a gente tem também que se preocupar com a profilaxia, né? Profilaxia da leucocitose aí em relação à síndrome de diferenciação. Então, pacientes que têm esse risco maior, a gente recomenda-se usar a corticoterapia para evitar, e se o paciente desenvolve, a gente muda a dose, faz uma dose terapêutica aí para tratar, né? E em relação à citarabina, eu acho que gostaria também que vocês comentassem, assim, que em geral a gente, quando faz se você tiver hidroxiureia, se você tiver daunorubicina ou hidrorubicina, às vezes você não precisa da citarabina na maioria dos casos, né? Mas se houver uma necessidade de citorreduzir sem outras opções, pode ser uma estratégia. Não sei se vocês têm experiência, Eduardo e Evandro, com essa situação. A citarabina, na literatura, ela não tem sido usada, então, realmente, eu acho que a opção da hidroxiureia é uma opção muito boa. Lembrar no estudo APL 0406, que levou à aprovação do trioxi-acene com combinação com atra, eles tinham essa alternativa dentro do protocolo, de usar a hidreia, simplesmente. Então, eu acho muito válido o uso da hidreia. A citarabina, o grupo,
vamos dizer, numa fase mais precoce do grupo alemão, eles tinham o uso de citrabina, mas isso praticamente foi abandonado. Então, eu concordo, e eu acho que a citrabina fica bem secundária. Não sei, Evandro, quer dar uma opinião? Eu também entenderia a citarabina como um desespero de causa, assim, realmente, porque é curioso. Eu não sei se vocês já tiveram pacientes tratados com atra e ato, e que você começa sendo risco baixo ou intermediário, enfim, leucócito menor que 10.000, e você começa a tratar, ele vai aumentando o leucócito, você começa a dar hidroxiureia para poder manter esse leucócito de uma forma educada, e esse paciente continua aumentando, continua aumentando. Nós já tivemos casos aqui, assim, em Belo Horizonte, e que a gente teve de usar, aí nesses casos, antraciclina. E demos 2 doses de antraciclina. Que, na verdade, é um conceito que se usa, por exemplo, para se pensar nessa terapia para um paciente de alto risco. Né? Você reduz ele também com antraciclina. Agora, no paciente que está tratando com atra e químio, eu acho que, se caso aconteça leucocitose, a hidroxiureia é para lá de suficiente. Assim, eu não veria problema nenhum de fazê-lo de forma nenhuma, porque, como a Lorena falou, eles acabam se reduzindo relativamente rápido. Você toma uma dose de antraciclina no D2, uma segunda dose no D4, 4 dias de tratamento, você já tem 2 doses de antraciclina ali, e isso tem um impacto grande na leucocitose, eu acho. Praticamente a hidroxiureia vai servir mais para os pacientes de alto risco, né? Exato. E que você precisa, às vezes, manejar. Mas, assim, em relação à profilaxia, por exemplo, da diferenciação, nos de alto risco, a gente pode usar corticoide. Se tiver uma síndrome grave, a gente suspende a terapia diferenciadora e aumenta a dose, né, da corticoterapia. Essa é O curioso do corticoide é que ele, apesar de ser recomendado, as evidências de que realmente ele é necessário são muito baixas, pequenas. Né? São baixas. Ninguém consegue tirar dos consensos em lugar nenhum. Sempre tem aquela, é possível, pode ser feito, e a gente acaba incluindo isso nos protocolos, né? Bom, gente, eu vou voltar um pouquinho, porque eu tenho 2 questões aqui que tem a ver com diagnóstico e depois a gente volta para o tratamento. Uma do nosso colega Márcio Nucci, do professor Márcio Nucci, bom saber que está ligado aí, tudo bem, Márcio? Ele fala assim, que um dos problemas da pele é a não confirmação do rearranjo PML rara num paciente com morfologia clínica típicos. E aí, ele fala, cutucamos aí entre aspas, o laboratório repetem por outra técnica, o FISH para PCR, do PCR para o FISH, e acaba vindo um resultado positivo. E aí, o que recomendam como standard? Então, também, vai lá, Lorena, Vamos nós. Vamos nós, você que é a primeira autora do consenso. Em termos de diagnóstico, né, assim, vamos pensar num cariótipo. O cariótipo geralmente vai detectar a grande maioria dos casos, mas muitas vezes, nas translocações crípticas, ele não vai ver, né, não vai ver, e pode ser ainda PML rara, mas não detectada pelo cariótipo. Nesse caso, e no caso das translocações variantes, acho que o FISH pode ajudar bastante, né? Assim, ele tem uma sensibilidade bem mais baixa, mas e não vai informar a isoforma do PML rara, então, por isso que o RT-PCR se torna aí fundamental, né, para que a gente consiga fazer o diagnóstico da isoforma e monitorize ao longo do tratamento adequadamente. Entretanto, nas situações de variantes, a gente vai aí se deparar com situações em que o PCR não vai ter nada, né, que eu pesquise as isoformas possíveis, e aí a gente pode buscar aí métodos específicos, sequenciar, fazer PCR para as variantes que a gente tem, né, porque a gente achava que eram 3, 4, né, mas a gente sabe aí que tem muitas e que a gente não vai conseguir detectar tudo. Então, nesses casos, a gente vai ter que se esforçar por outros métodos para
para conseguir detectar qual parceiro do Rara, né? Tem também hoje aí a possibilidade aí de NGS, a gente sabe que tem, mas isso detectaria mutações adicionais. A Maria de Lourdes colaborou bastante aí no consenso e ela descreve as principais mutações, se eu não me engano, são principalmente as sinalizadoras, FLT3, KRAS, NRAS, WT1, que tem alguma associação com resistência. Então, não existe uma recomendação para se estudar de cara de fazer NGS em primeira mão, mas em casos de refratariedade, um caso mais específico, isso pode ajudar a explicar os desfechos ruins, né? Agora, em relação às variantes, né, é um desafio. Em alguns laboratórios a gente tem PCRs, o Rego, quando estava lá em Ribeirão Preto, implementou para a pesquisa do PLZF rara, mas as outras são um desafio, você tem que desenvolver os métodos para identificar todas as possibilidades. Eu acho que o FISH ele é extremamente importante nessa situação de detectar rapidamente, mas de mostrar que existe o envolvimento do RARA com algum outro possível parceiro, e como a gente sabe, os cromossomos, em sua maioria, a gente pode inferir também e pensar na nossa abordagem terapêutica a depender disso. Algum comentário? Eu acho que, em razão do tempo aqui, eu acho que eu vou tentar juntar, pegar alguns ganchos, porque nós estamos recebendo as perguntas por aqui. Então, vou aproveitar o gancho que você falou da questão das variantes, né? E tem uma pergunta do José Alfredo Soares Júnior, que gostaria que comentasse um pouco sobre o tratamento da LPA atípica. E é um desafio, né, José Alfredo, porque a gente não tem uma recomendação oficial. Nossa maior preocupação são com as translocações 11 e 17, particularmente porque aí a gente tem a maior contingente de resistência, que é o rearranjo que antes se chamava PLZF rara, hoje é ZBTB6 rara, e que na literatura tem dados que são controversos. Tem pacientes que respondem a arsênico com atra e pacientes que não respondem. Eu acho que a maior parte dos centros hoje ofereceria atra com arsênio para esses casos, e não atra com antracíclico, embora nós não tenhamos uma evidência de uma qualidade muito, muito boa. A outra pergunta aqui, eu já passo para vocês também, é da Milena Schiller, e é interessantíssimo, porque ela tem um paciente com LPA cuja citogenética veio 15 metáfases com a translocação 15 e 17, 2 metáfases normais, 46XY, e 6 metáfases com trissomia do 8 e trissomia do 9, mas sem a translocação 15 e 17. E aí, consideramos como 2 clones diferentes, deixaríamos de tratar com atra e antracíclicos? Essa é uma pergunta difícil. Eu vou dar uma impressão especulativa, tá, Milena? Sim, são clones diferentes. Para mim, o clone leucêmico é o que tem o 15 e 17. Eu acho que a trissomia do 8 e a trissomia do 9, particularmente a trissomia do 8, acho que ela pode aparecer dentro de um contexto aí de displasia secundário, e eu trataria como um paciente de leucemia promielocítica aguda. Não sei que o Evandro considera que vocês, se alguém mudaria e deixaria de tratar como promielocítica. Não, geralmente elas não afetam o prognóstico significativamente, inclusive a trissomia do 8 é bem comum mesmo, né? E eu acho que até 40% dos pacientes podem ter alterações citogenéticas adicionais, né? Segundo algumas evidências aí. E às vezes a gente trata, eu acho que trata normal, né? Bom, agora eu vou direcionar a próxima pergunta para o Evandro. Evandro, a Rafa, na Leste, quer saber se já é a Rafaela, é a nossa R3. Você está tão íntimo dela aí, a Rafa? Porque eu a conheço. Quer saber se já é factível no Brasil usar a associação de atra e trióxido de arsênio na indução de um paciente de alto risco? Qual que é o teu comentário? Infelizmente, do ponto de vista de bula, não é.
né? A bula da droga foi baseada no estudo do Lococo, que incluiu pacientes de baixo risco, né? Intermediário e baixo risco. A gente depois pode até perguntar para a Teva se já houve uma submissão, não lembro exatamente se eles falaram isso comigo antes ou não, a gente conversou isso antes, mas assim, quais são os planos do ponto de vista regulatório, é claro, né? Então, assim, isso é um ponto. Off-label, eu acho que nós temos dados suficientes para dizer que sim. Né? Veio a apresentação do Apollo, agora recentemente no IRA, que discutiu exatamente isso, né? O ponto-chave talvez seja exatamente esse aspecto aí, de dar um pouquinho de antraciclina junto no diagnóstico, conjuntamente com ATRA e com ATO. E faz todo o sentido do mundo, para você reduzir leucócito e etc, etc, etc. Mas também, talvez, evitar recidivas posteriores lá na frente. Então, acho que são... Não sei o que vocês acham, mas, assim, a questão regulatória, do ponto de vista de acesso, ela pode ser um problema. Eu concordo. Eu acho que assim, a comunidade está muito convencida. Vamos ser sinceros, nos Estados Unidos, com certeza, nem se discute outra opção. Essa seria a opção para todas as linhas. Realmente, o que fazer no alto risco? Se é o uso do antracíclico, como tem no grupo australiano utilizou, no pessoal do MD Anderson colocou o gentusumab, que não é algo muito prático na nossa realidade, né? Acho que os britânicos também colocaram gentusumab. Os britânicos colocaram também gentusumab. Então, eu acho que a gente está, quer dizer, já foram divulgados os resultados do Apollo, foi na sessão plenária do Congresso da Associação Europeia de Hematologia, mas nós estamos esperando, uma publicação de fato, e segundo, uma submissão regulatória que autorize, então, a gente pleitear isso junto aos pagadores, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que vale a pena a gente discutir rapidamente, né, nesse contexto, os efeitos adversos do tratamento quimio-free. Eu acho que, lembrar, quase todos os pacientes vão ter alguma elevação de enzimas hepáticas, mas que isso não é proibitivo, que o prolongamento do intervalo QTC tem que ser monitorado, e lembrar sempre dos eletrólitos, né? É uma coisa que às vezes esquece que magnésio é eletrólito, que precisa monitorar magnésio também. O potássio, o magnésio também é importante, né? Citopenias, por incrível que pareça, dá neutropenia. Né? Sim, das citopenias eu acho que é importante, né? E lógico. Suspeita de recidiva, né? Fica com medo que você está recidivando, e não é o caso. E a preocupação com a síndrome de diferenciação. Embora tanto o ATRA quanto o trióxido de arsênico em vivo sejam agentes diferenciadores, a associação dos dois não foi associada a uma maior frequência de síndrome de diferenciação. É a mesma frequência, talvez até por a gente estar mais atento, né? Lembrar que é um diagnóstico clínico, e é sempre importante a gente ter isso. Lorena, eu acho que talvez nesse contexto aí seria interessante você também voltar, talvez, e falar um pouquinho sobre as recomendações, então, do consenso para os diferentes riscos aí, como é que ficou essa publicação? Uhum. A publicação dividiu aí novamente os pacientes em risco baixo e alto, baseado em leucócitos, então, mais fácil pensar, a gente não precisa, nesse contexto aí, pensar tanto nas plaquetas. E aí, se o paciente é de baixo risco, com as evidências da literatura, não só de que não é inferior fazer ATRA e trióxido de arsênio versus ATRA e antracíclico, não só disso, mas com as evidências assim dos estudos a longo prazo que a gente está vendo aí sobre a vida livre de recaída, né? Uma vantagem. Essa é uma terapia que hoje, se a gente tiver na mão, ela deve ser dada, porque não tem químio, pelo simples fato de ser menos tóxica, sem esquecer do que o Rego acabou de comentar, né? Desde que a gente saiba manejar a diferenciação, desde que a gente saiba manejar, e de novo, não estou dizendo que é maior,
a associação, mas, enfim, é uma preocupação que sempre existiu, ela deve se manter por causa do ATRA e por causa do ACEN, e a gente tem que monitorizar o paciente. Claramente existe mais elevação de enzima hepática, a gente tem que olhar o eletrocardiograma pelo menos semanalmente, não é só na indução, mas nas fases de consolidação também, e a gente precisa estar sempre atento a essas possibilidades. Então, no baixo risco, eu posso dizer que se eu tiver atra e trióxido de arsênio, eu posso utilizar dessa terapia com todos os cuidados. O que não, voltando ao que o Evandro comentou no início, se eu não tiver, eu não estou não tratando o paciente se eu fizer atra e antracíclico. A gente sabe que a gente tem classicamente bons resultados, e que, se não tiver, nós temos essa possibilidade. Então, a gente tem como alvo a terapia livre de quimioterapia, mas é uma possibilidade fazer essa segunda opção, né? É algo que a gente tem que lembrar. E aí, nesse primeiro momento de indução, o que eu quero é remissão morfológica, não importa o esquema. Para o paciente de alto risco, a gente não consegue se livrar ainda de quimioterapia. Vejam que todos os estudos colocam ou genotuzumab ou a idarubicina, pelo menos uma dose, mas vamos esperar que tenhamos a aprovação dessa quimioterapia, desse tratamento livre, entre aspas, porque ele tem sim uma dose de ida, mesmo em todos os... usa o arsênio, mas tem uma dose de idarubicina. E, na ausência dessa possibilidade, atra e antraciclina da mesma maneira, né? E aí da diferença dos dois riscos, eu acho que são das complicações também, né? A gente está mais atento para o alto risco em relação à síndrome de diferenciação por conta da leucocitose, visto que nós estamos falando aqui de pacientes com e sem leucocitose acima de 10.000. E depois disso, a gente segue para a consolidação, de novo, tem a opção atra e arsênio, ou atra e quimioterapia, com os protocolos usuais, né, o clássico baseado no grupo PETEMA, e aí vem uma diferença em relação à manutenção, porque para os pacientes de baixo risco, que fizeram a opção de atra e arsênio, a gente não tem mais essa necessidade de manutenção, o que representa uma vantagem para o sistema de saúde como um todo, não apenas uma vantagem individual do paciente, mas a possibilidade de evitar retornos para o paciente, para o sistema de saúde, enfim, ele tem uma fase de manutenção abolida, né, nessa situação. Para os de alto risco, a gente ainda tem a recomendação da manutenção e saberemos como isso vai acontecer diante das futuras aprovações aí para o alto risco da terapia sem quimioterapia. Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa parte aí da manutenção? Não, eu acho que não, eu acho que tá bem claro, né? Acho que sem problema algum. Vou aproveitar aqui para a gente fazer talvez duas considerações finais, mais uma pergunta que veio aqui, é uma pergunta do Paulo, falando sobre o uso do GCSF, perguntando sobre o GCSF, se ele poderia ser considerado, principalmente porque, exatamente como o Evandro comentou, né, a gente tem aqueles pacientes que às vezes demoram um pouco para recuperar e tem um maior risco de infecção. Quer comentar, Evandro? Não, posso comentar. É interessante a pergunta dele, mas assim, eu não sei se talvez ele possa falar para a gente se ele viu isso em algum lugar ou se viu alguém usando. Não sei se vocês têm experiência em usar, eu não uso, não usei, mas assim, acho interessante a ideia, mas talvez não seja tão necessário, sabe, assim, porque por mais que o paciente tenha uma citopenia, possa ter citopenia com atra e ato, e até nas fases de consolidação, às vezes isso acontece, elas são relativamente facilmente manejáveis, assim, com correção de dose, etc. Dificilmente eu vejo um paciente com leucemia promielocítica, por exemplo, num cenário de neutropenia febril, com um quadro absolutamente descontrolado de infecção, assim, eu pelo menos tem muito tempo que eu não tenho visto isso mais. Então, intuitivamente, eu deixaria um GCSF para um cenário
meio quando você está perdendo a elegância no controle da infecção e o paciente está neutropênico e tal. Mas, assim, gostaria até de saber se alguém tem alguma informação sobre Assim, a única, eu também uso muito pouco. Eu me lembro de pacientes muito idosos, às vezes assim aquele longevo, né? Paciente que aí tem uma reserva medular realmente muito baixa, e eventualmente utilizo o GCSF. Lembrar o GCSF que tem uma ação pró-diferenciadora também, a gente não está acostumado a ver isso, mas ele tem, então também não há nenhuma contraindicação, pelo menos do ponto de vista de lógica biológica, ao uso do GCSF. Bom, gente, e para encerrar, que a gente já ultrapassou o nosso tempo aqui, vamos duas palavras, duas frases sobre doença residual mensurada. Então, primeiro, quem fazer? Sangue ou medula? Lorena. É, essa, essa é a pergunta que a gente talvez não tenha todas as respostas para o cenário atual, sem quimioterapia. Mas o que a gente sabe é que para o paciente que usa atra e químio, o baixo risco, ainda a Leuquimionet não está mais recomendando fazer essa monitorização, eu digo depois da consolidação, né? Uma vez que o paciente tenha doença residual mensurável negativa, ou seja, resposta molecular completa, etc. Depois, na fase do baixo risco, ele não recomenda fazer, mas isso ainda é controverso, porque a gente sabe que na nossa realidade brasileira a gente estratifica, inclusive ainda usando a estratificação que tem plaquetas, nós estamos numa transição, e depende do serviço, eu acho que ainda alguns monitoram, mas não tem mais essa recomendação. Já o alto risco, é importante dizer, é essencial, né? Então, usando atra e químio, a gente continua monitorizando o paciente com alto risco, depois, na fase de manutenção, durante os 2 anos. Aí, usando atra e arsênico, teoricamente, pelo que a gente está vendo e a potencialidade de alcançar essa remissão tão alta e com a sobrevida livre de recaída pequena, pode ser que seja desnecessária. E há dúvida se a gente deve monitorizar, inclusive, até que seja negativa. Eu acho que ainda é a recomendação alcançar a resposta molecular e depois, no baixo risco, você não precisaria. Para o alto risco, assim como os dados na vida, assim, a implementação ainda, apesar dessa publicação aí que a gente aguarda do Apollo, a gente tem dados imaturos e não é possível dizer. Então, baixo risco, teoricamente, a gente não precisa mais preocupar tanto com isso. No alto risco ainda é essencial, visto que a gente não mudou a terapia ainda plenamente para atra e ato para o alto risco. O que vocês acham? Não, eu acho que essa recomendação, então, só reforçar, né, eu acho que ainda é muito importante. E que o alto risco, eu acho que dá para usar o sangue. Às vezes, naquele paciente que a gente fica em dúvida, a medula é informativa, ela é mais, realmente a gente tem uma quantidade de células analisáveis maior, então a gente tem adotado essa medida também. Eu não sei se o Evandro quer comentar alguma coisa. Sobre isso, não. Depois eu queria fazer uma consideração final. Uma delas. Você pode fazer a sua, mas eu queria fazer uma. Então, ótimo time. Acho que a gente já ultrapassou aqui o nosso tempo. Evandro, se quiser fazer a tua consideração final. Eu queria chamar a atenção dos colegas e da importância que é esse consenso. Importância para nós brasileiros. E parabenizar o esforço dos colegas que colaboraram com essa publicação. Por que eu estou falando isso? Nós já tivemos, por exemplo, havia publicação da importância do trióxido de arsênico em primeira linha, mas o consenso vigente da BHH era o 2013, que foi pré-publicação desse estudo. Naquele consenso, por exemplo, não havia recomendação de uso de arsênico nesse cenário em primeira linha, não existia isso. E nós já tivemos, por exemplo, comissões importantes de incorporação de tecnologia, como o Conitec, baseando-se no consenso da BHH para nos sinalizar, ok, vocês que são os especialistas não recomendam, por que eu vou incorporar? Como referência número 1 do relatório final de negação da incorporação do ato pela Conitec.
Então, pode parecer bobagem, isso não é simplesmente uma duplicidade de guideline. Já tenho da ASH, do European Leukemia Net. Não é uma duplicidade, isso é importante para nós aqui no Brasil. É importante que seja da associação forte como a BHH para que a gente tenha respaldo, inclusive, em solicitações e discussões sobre o acesso a essa terapia. Era esse meu comentário final. O nosso, inclusive, está mais atualizado do que o consenso internacional, né? Então, Exato. assim, a gente se projeta aí como referência e esperamos que seja produtivo aí na prática de todos. Lourenço, quer fazer a sua consideração final? Sim, eu acho que a gente falou aqui, para resumir, que a LPA é uma doença muito importante, se a gente a considerar como emergência e fizer um bom diagnóstico diferencial, usar os métodos diagnósticos mais precisos e que não esqueçamos da coagulopatia e da diferenciação. Eu acho que a possibilidade de tratamento sem quimioterapia é assim, a cereja do bolo, né, naquela linha do tempo de grande avanço. A gente migra de uma doença que matava todos para uma situação em que não só eu consigo tratar, que a gente já consegue há alguns anos, mas que a gente pode minimizar efeitos citotóxicos, como, por exemplo, mucosite e as infecções advindas, né? Com cuidado, com responsabilidade, manejando as possíveis complicações, utilizando os guidelines, as recomendações, enfim, acho que esse é o resumo aí do que a gente conversou aqui. Perfeito. Bom, então, acho que com isso a gente encerra aqui o nosso webinar. Agradeço a atenção de todos, agradeço muito Lorena, Evandro, pela discussão rica e pela capacidade de síntese e de endereçar os pontos principais de uma forma tão objetiva. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, Rei. Obrigada a todos. Sim.